Eu sou Ariadne Gattolini. Estou aqui com vocês, continuando aquele nosso bate-papo sobre a revista de aniversário de Jundiaí. Hoje eu trouxe um tema um pouco diferente que a gente tratou aqui, que é a economia circular. A economia circular está dentro do ESG e hoje quem está aqui comigo é o Thomas Paine, líder comercial da Polimix para negro de carbono recuperado. Um papo bem estranho esse, né? É, Thomas, para nossos ouvintes. para a maioria, se não for para todos, é a primeira vez que vai escutar, mas vale a pena. Isso. Agora, eu acho que a gente tem que começar contando um pouco o que a Polimix faz, né? O que ela faz para recuperar esse negro de carbono e como que a gente insere isso na economia circular e como isso no final vai beneficiar o ESG lá na emissões. Então, me conta um pouco como é que é o processo da Polimix para essa recuperação desse negro de carbono. Sim. A Polimix Ambiental, ela faz parte da organização Polimix, né? Comumente conhecida com os meios de construção civil, concreto, cimento, argamassa, é onde domina a área. E a Polimix Ambiental surgiu em 2015 pelo fato da demanda de pneus inservíveis. Nós temos 9 fábricas de cimento e em algumas delas temos os fornos de cimento. E o pneu, uma das formas de destinação do pneu inservível é o coprocessamento nos fornos de cimento. Já é uma solução sustentável, mas a gente não consegue reaproveitar 100%. Você está literalmente jogando o pneu, está torrando o pneu, gera energia, tem uma redução de CO2 em comparação com o coque de petróleo, que é a substituição do combustível, mas com esse modelo de negócio em mãos, a gente pôde observar uma lacuna na questão de economia circular. Tinha uma possibilidade de instalar um processo de pirólise que possibilitaria o retorno de matérias-primas de volta no mercado, de volta nas indústrias, né, e fazendo assim a economia circular. Então vamos parar aqui um pouquinho. O que a Polimix faz hoje, ela pega o pneu que está inservível. Sim. E ela vai para um processo de pirólise, gente, que é um processo, na verdade, de altíssima temperatura. Perfeito. E quando ela termina esse processo, o que sobra? A Polimix Ambiental ela não tem, porque assim, em São Paulo, vou voltar só um pouquinho, em São Paulo existe já um mercado por trás do pneu inservível, que roda, né? Sim, que é o mercado pneu recuperado, de né? recapagem, né? Tem o pó de borracha, tem as trituradoras, e já era um mercado funcionante. Então a gente tem parcerias com os coletadores, né, da região, temos parcerias com o DAE, por exemplo, que é a agência que cuida do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. Então o processo de desassoreação do rio geram centenas de pneus, né? Então anualmente eles levam um pneu pra gente poder destinar também. Então assim, a Polimix recebe o pneu, tritura, né, porque existem alguns tipos de pirólise, de formatos de pirólise. O nosso sistema é um sistema contínuo. Então a gente consegue garantir os produtos de qualidade por conta disso. A gente segrega os tipos de pneu, de passeio e de caminhão, né? Então são 2 produtos físicos aí que a gente tem devido a essa segregação de matéria-prima, que é o pneu inservível. Após ele ser triturado, para ter uma melhora no processo de pirólise, ele é inserido nos reatores. Os reatores, a pirólise nada mais é do que nem você falou, alta 500 temperatura. graus centígrados, né? Varia em torno disso, varia de cada equipamento, mas é uma média dessa, né? Na nomenclatura da pirólise é basicamente isso. Temperatura, pressão, sem oxigênio. Então ele não acontece uma queima do pneu, né? Acontece uma decomposição térmica do produto. Aí ele não emite GE nesse processo? Ele emite por quê? Um processo industrial que não emite GE é basicamente impossível, não existe. Mas existem formas de você compensar. Quais são? Esse processo de pirólise, você precisa ter um queimador para você chegar nessa temperatura. A gente utiliza o próprio gás de pirólise que é gerado no processo, então ele é autossuficiente em energia térmica, só que o gás de combustão, depois ele passa por um sistema de lavagem e então é emitido com
as impurezas, Poucas exato, impurezas. com poucas impurezas. Tem o sistema de lavagem, controlado pela CETESB, é tudo Tá. altamente Bom, aí rigoroso. chegou lá, o que que volta depois da pirólise? O que que volta para você? Na pirólise saem as duas frações, né? Uma fração gasosa e uma fração sólida. Gasosa é o gás de pirólise. Parte desse gás a gente condensa, que vira o óleo de pirólise. No mercado externo é conhecido como TPO, Tire Pyrolysis Oil. Esse óleo ele tem 50% de uma carga biogênica. Então a gente mandou o nosso óleo para os Estados Unidos, fez uma análise de carbono e conseguiu observar que metade desse óleo ele é biogênico. Ou seja, isso é por conta da borracha natural que tem no pneu. Então a gente está tentando entender onde é que ele se encaixa, mas lá fora ele é reconhecido como um biocombustível, para você ter uma noção. Então Aqui não. aqui ainda não. Tá. A gente está encaminhando, né? Porque é um produto novo, é um processo Tá. novo, né? A gente precisa... Então você exporta esse TPO. Ainda não exportamos. Você porque, quer exportar. na verdade, a gente gostaria porque assim, a gente precisa resolver o problema do país no país. Porque Entendi. não adianta nada a gente emitir um produto com baixa emissão, botar num navio, ir até a Europa, Ainda tem o ser gasto, processado na só a Europa. logística você já matou Não faz sua sentido emissão. nenhum. Mas aí, tá. E hoje a gente usa esse óleo aonde? Hoje ele é muito utilizado em petroquímica. Ele pode ser feito o negro de fumo reciclado, que eles fazem. É um outro tipo é o formato de fazer negro de fumo convencional, só que com parte do nosso óleo. Então ele já começa a ser um pouco mais sustentável. O nosso negro de carbono é 100% sustentável. Esse negro de carbono que é feito com óleo varia de acordo com a porcentagem de óleo utilizado. Ele é utilizado em petroquímica, em indústrias químicas e para emulsão asfáltica. Né? Ele vai é o que a ali gente vê. E a parte sólida? A parte sólida é o dito cujo, né? O negro de carbono recuperado. Para a gente poder reinserir esse produto na indústria, certas indústrias demandam algumas necessidades. Um exemplo, a gente tem que passar por um processo de trituração, ele fica na casa de 11 microns, depois a gente passa por um aglomerante e o aspecto final dele ele é igual ao negro de carbono convencional, só que as peculiaridades de aplicação são um pouco diferentes, né? Tá. Porque assim, existem mais de 50 tipos de negro de carbono. Negro de fumo ou negro de carbono, depende, convencional. Então, a gente consegue fabricar somente 2 tipos, por conta da divisória dos pneus. Só que o mix de grade que tem nesses pneus é o que a gente vai ter. Então a gente precisou entender o nosso produto para saber em quais indústrias E ela atualmente pode ser. você está vendendo para quais indústrias? Hoje é muito forte na indústria de master batch, de plástico. Então, assim, basicamente quase tudo que é de plástico, que é preto, é negro de carbono. Olha. Então, hoje nós já atendemos montadoras de carro, fazem para-choques, fazem partes internas de carro, atendemos indústrias de borracha, atendemos pneumáticas. Então, já tem parte desse negro de carbono recuperado voltando para o pneu. Ainda não é o pneu que a gente recebe, né? A gente tem um caminho, porque para um cliente começar a consumir o nosso produto, de repente, são 3, 4 anos de teste numa empresa, né, uma pneumática multinacional, né, digamos assim. As indústrias menores de pequeno porte é mais fácil de fazer porque a exigência é menor, né? O acesso é muito mais rápido. Às vezes as exigências que as peças finais vão exigir são diferentes, né? Então, agora, acho que você me falou que você produz 30 mil toneladas ano. Hoje a gente consome 30 mil toneladas de pneu. 30 mil toneladas de pneu ano é a nossa capacidade instalada. Tá. Esse ano nós consumimos 24 mil toneladas de pneu, né? Metade de caminhão e metade de carro. E o ano que vem a gente está com uma projeção de atingir 28 mil toneladas, né? A gente vai atingir E aí a capacidade. você me falou também, acho que o Brasil tem uma demanda de 400 mil toneladas, né? Que a gente podia recuperar. De 400 a 600 vai depender do mês, né? E por que é que isso não ocorre? É muito caro? A expansão é cara?
Primeiro porque a gente levou muito tempo para entender como funcionam as coisas. Uhum. Digamos assim, desde 2015, nós passamos 6 anos trabalhando muito duro, errando muito, acertando muito, até a gente chegar nos níveis que estamos hoje. Hoje a gente sabe como operar, sabe como fazer, e nós vamos duplicar a planta de Santana de Parnaíba, que é onde fica a nossa primeira filial. Temos um projeto nos Estados Unidos, que está para sair também, e com relação a por que não aumenta mais? Porque a gente precisa dos nossos clientes, né? Porque, não sei se você lembra, eu falei, a sustentabilidade, ela começa no coração, tem que passar pela cabeça, Sim, mas ela sempre acaba no bolso. sim. Então, se eu não provar por A mais B que o nosso produto vai ser mais barato, Você não consegue. infelizmente no Brasil são pouquíssimas indústrias que buscam E agora, como é sustentabilidade que a de fato. gente faz a projeção de como esse processo diminui a GE na atmosfera? Vocês têm esse cálculo? Sim. Existem alguns formatos de cálculo para ser feito, né? A gente não sentei lá no meu computador e fiz, Sim, a vamos pegada fazer de quantos? carbono, Não. né? A gente contratou uma empresa, a empresa se Sim. chama CV Brasil, ela prestou essa consultoria pra gente. Ela utiliza um método que é a ISO, NBR ISO 14067, que dita o que você deve compilar nesse estudo e etc. Então, a gente utilizou escopo 1, escopo 2, escopo 3. Você chegou no 3? Chegamos no 3, parcial no 3, porque assim, falar que você fez então 100%, é impossível fazer 100% ainda. Mas a empresa que chega no escopo 3, eu já dou 5 estrelinhas. Exato. É melhor você ter um escopo 3. Até onde você consegue com o escopo 3? Eu consigo ir até aqui. Então põe. O ano que vem você faz um outro. Você consegue uma perninha a mais do escopo 3? Consigo. Então põe uma perninha a mais. Porque é complicado você fazer uma medição só de escopo 1 e 2 sem colocar nada do 3, porque a quantidade de informação no greenwashing que tem hoje é gigantesca. E às vezes dar essas informações às vezes pode ser um tiro no pé que a empresa dá. Então por isso a gente gastou, foi o primeiro Inventário, o né? primeiro inventário a gente gastou 1 ano para fazer, para entender certinho, saiu, sei lá, 45 páginas de relatório. Lemos e relemos o relatório para entender e realmente disponibilizar a E o informação resultado correta. disso para a pegada de carbono é qual? Foi Vamos qual, lá. né? Varia muito, porque assim, os problemas que existem, se você olhar no mundo, o problema de emissão de CO2 no mundo é consumo de energia, geração de energia. No Brasil não é isso. No Brasil é movimentação de terra, né? Mineração, pastos e etc. Plantações e tudo mais. O nosso consumo energético é muito bom. É renovável, é 100% renovável. Além disso, a Polymix, a organização Polymix, ela tem suas próprias gerações. A gente Você está gerando energia também? A gente gera energia para 85% da energia consumida de toda a organização. Pelo gás da pirólise ou não? Pelo gás da pirólise, não. Nós temos pequenas hidrelétricas, Biometano? temos 2 usinas de cana-de-açúcar, né, de etanol. Então a gente faz a cogeração de energia com a queima do bagaço, né, nas termoelétricas. Temos uma fazenda eólica. Temos, se eu não me engano, quase 40 plantas solares. Quase todas as nossas unidades possuem sua planta solar. Então, onde cabe uma planta solar que não vai ter problema de desmatamento nem nada, a gente consegue colocar. O foco é atingir as 100%. Né? Sim. Mas essa questão é o peso que tem isso, você deixar de extrair petróleo para fazer o negro de fumo, você já tem um produto que é considerado como lixo, que é um problema no Brasil, que é um problema no mundo inteiro, e você poder colocar num processo e poder fazer essa circularidade do negro de carbono recuperado e botar no sistema já é muito grande. O estudo que a gente tem é a cada tonelada de negro de carbono convencional produzida, você gera em torno de 1.700 quilos de CO2 equivalente. O nosso, ele gera, se eu não me engano, quase pela metade, quase 1/3
de CO2. Então a gente tem algumas vertentes aqui. A gente deixa de poluir o meio ambiente, porque a gente está tirando pneu inservível do Sim, rio, né? você está É um acabando absurdo. com o problema. Um né? absurdo. Você tem uma reutilização na cadeia de metade, né? Com Sim. metade de emissão de CO2 CO2 equivalente, equivalente. que é os gases de efeito estufa. E ainda por cima você está gerando energia com biomassa, biometano e Isso é solar. a organização como um todo, né? Então é sensacional. Né? E você pensar que isso é uma organização familiar, né? Então Agora, por que será fantástico. que eles... Eu sempre faço essa pergunta, por que essa adesão ao ESG? Porque aí a gente está falando de ESG mesmo. Sim. Que momento foi a escolha da empresa? Ele falou assim, não, eu vou aderir e é aqui que eu vou ficar. Ele não fez a empresa não optou pela instalação da Polymix ambiental e depois foi atrás da geração de energia. Já era. Ele já era. Sim. Então isso basicamente quase Acho que é decorrente, sempre, né? foi decorrente. Então a hora que ele viu que era... Porque assim, não é financeiro. Você não consegue pensar um retorno. É sobre sustentabilidade, ponto. Isso é uma dificuldade. Mas como é que eu vou calcular o retorno se você vai continuar a vender em 2030 e 2050. Se você vai estar de pé, você, digo, empresa, né, vai poder estar vendendo produto. E se você quer exportar, as exigências do mercado internacional vão exigir tudo isso daí que a gente está falando, né? Falando em mercado internacional, por essas exigências, a gente aderiu a uma certificação europeia, uma certificação alemã, que é o ISCC Plus, né? Isso ele pega um estudo da cadeia de suprimentos, então vê desde onde a gente coleta pneu, a gente recebe uma auditoria nos coletadores de pneu para ver como é que está sendo a situação da segregação do pneu, qual a distância, e isso garante, essa certificação nossa garante que os nossos produtos são 100% sustentáveis. Nós não adicionamos nenhum produto convencional, nenhum óleo de petróleo para atingir qualidade e volume de produção que a gente atinge hoje. Tá. Então, depois que eu conversei com você, só para finalizar esse bate-papo aqui, eu fui pesquisar pirólise. E aí eu vi que a China vai ser a líder mundial de pirólise. Ela já é. Então, assim, qual é o impacto da pirólise na sustentabilidade mundial? Eu queria que você me falasse um pouco desse quadro. A pirólise em si, ela tem uma mancha na história, né? Porque a gente está falando de uma panela de pressão que tem 10 metros, que trabalha continuamente, e na história aconteceram diversas questões não muito bem vistas para esse processo. É um processo perigoso, né? A gente não está falando de explosão, a gente não está falando de um playground. É altamente perigoso. Só que tem todos os tipos de questões de segurança. A gente tem monitoramento. A nossa equipe de segurança, por sinal, é incrível, é fantástico. Então, tem monitoramento de gás, tem monitoramento de tudo que é possível, né? Então, o nosso processo é acompanhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas por mês, 2 meses por ano, não para. Só que varia muito do que você quer. A China, por exemplo, o foco é óleo, combustível. Ela precisa fazer o óleo. Tá. Por que a gente se destacou? Então o que ela está queimando? O que ela está queimando? Ela precisa de fonte de combustível. Sim. O foco é isso, né? A gente pode atender o mercado de combustível aqui? Sim. Mas não é... Porque tem etanol, né? Não aqui tem muita opção sustentável. Etanol, não é o que a gente quer. A gente quer retornar. O nosso foco é tornar uma das principais, né? Nós já somos uma das principais soluções de economia circular de pneus com pirólise, e inserir o máximo de produto na circularidade do pneu. Seja o negro de carbono, seja a fibra do pneu, seja o aço, seja o óleo. A gente já consegue? Não, mas a gente está numa busca descontrolada para poder inserir todo tipo de material na circularidade do pneu. Beleza. E quem quiser saber mais sobre o processo, onde é que a gente acha vocês? Site, LinkedIn? Tem o site, tem o LinkedIn. Se quiser falar diretamente comigo, tem meu LinkedIn. Thomas Payne. Tem o site, polymixambiental.com.br. E também tem o LinkedIn da Polymix Ambiental. Obrigada, Thomas. Eu que agradeço. É isso, gente. É um assunto
importante para nosso futuro, para nossa economia circular e sustentabilidade. Siga-nos aqui no jj.com.br. Até mais.